Boa noite, Antônia, seja bem-vinda, R. Monteiro. Estamos aqui mais uma vez para uma live, hoje um assunto polêmico, bom, difícil, controverso, complexo, que é a área tributária, né? A gente vai tentar aqui com a nossa convidada desmitificar essa área. Sejam bem-vindos, muito feliz de todos vocês estar aqui. Grande amigo Rubens, que bom que está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Estamos aguardando nossa convidada de honra, Ana Paula Magalhães. Qualquer momento ela entra e aí a gente vai começar nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito interessante. Eu estava ansioso para mais uma live vamos dizer assim, desse conhecimento. Dr. Igor Carvalho, muito obrigado. Conchita, obrigado por estar aqui com a gente. Cláudia Bercebe, diretamente do Porto, em Portugal. Que honra tê-los aqui. Muito feliz de estar todos aqui. Pronto, doutora Ana já pediu participação. Autorizadíssima. Vamos aguardar que ela está recebendo a informação, a mensagem já vai aparecer. Olá, Renata Freire, seja bem-vinda. Muitos amigos aqui. A live hoje promete. Né? Ela está conectando. Atenção, boa noite, Ana Paula, tudo bem? Olá, Osvaldo, tudo bem? Como vai você? Tudo em paz. Seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Já temos Muito aí obrigada. alguns amigos já começam a entrar, outros estão chegando, né? E eu estava dizendo há pouco que a Ah, live legal. vai bombar, viu? Porque a área tributária, eu digo que é uma área todo mundo sabe, ninguém sabe, um sabe, o outro conhece, é É complexa, complicado, difícil. né? Henrique Trindade Filho, muito obrigado, olha aí, pela presença, não perde uma live. Nossa, é uma área controversa e ao mesmo tempo é que eu digo que é uma área que mexe com todo mundo, né? Sim, Mexe com sim. quem é empresário, mexe com quem não é empresário, mexe quem é político, quem não é político, quem diz que é apolítico. Então ele mexe com toda essa, ou seja, mexe com a vida da população brasileira, né, como um todo, de quem trabalha, de quem não trabalha. Ou seja, é um impacto, é como oxigênio. Na área tributária no Brasil Com hoje, certeza. você precisa dela, né? E pessoal, eu quero Principalmente só nesse antecipar momento, né? nesse momento complexo, né? Agora que vem Difícil. eleição, vem tudo difícil. O tema hoje, desmitificando a tributação empresarial, com nossa colega Ana Paula Magalhães, diretora comercial da Tax Group. Eu queria dizer a vocês, como sempre, que após a live, todos os nossos canais estarão disponíveis. Vocês podem rever a live nos canais, nos meus canais, inclusive no canal do YouTube, e estará disponível no IGBT. Sueli Temporal, obrigado por estar aqui, não perde uma. Sueli, você precisa conhecer, viu, Ana? Pessoa, Sim. primeira qualidade, minha Via assessora de live. comunicação, via live, entendeu? Em breve, você viu a live dela, né? Ela Vi, assisti a live. muito legal. Então, assim, pessoal, Ana Paula Magalhães, ela é diretora comercial da Tax Group, que é uma empresa que trabalha na Sim. área de tributação empresarial, é advogada por formação e, até onde eu sei, ela ama a área tributária. Se é que alguém pode se expressar dizendo que alguém ama a área tributária, mas ela ama a área tributária. Apesar de ser jovem, é casada, tem uma filha e tem uma baita experiência. E entrou aqui e falou assim: Oswaldo, vamos desmitificar essa área tributária. Eu falei: porra, sensacional. Então, é uma pessoa ocupada, está sempre livre para seus clientes, em momento oportuno, dando observações. Então, essa foi minha apresentação de Ana Paula. Ana Paula, muito obrigado por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. É um prazer para mim, para todos os amigos que estão aqui. E eu gostaria que agora a Ana Paula se apresentasse por Ana Paula. Osvaldo, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o seu convite.
Primeiro eu vou lhe parabenizar por esse conteúdo que você coloca sempre aqui no ar, sempre um conteúdo interessante no momento que a gente está vivendo, que é muito importante também, né? Essa troca, esse bate-papo. E lhe parabenizar, né, pelo Dia dos Professores hoje. Muito Sei que obrigado. você é professor, então É, o nosso país está precisando mesmo de mestres e de professores para a gente dar a volta por cima e começar uma nova jornada, né? Então, lhe parabenizo, deixo aqui meus parabéns a você e a muito todos os obrigado. professores pelo dia de hoje. Obrigado. Então, meu nome é Ana Paula, eu sou advogada, como você disse, eu sou formada pela Universidade, pela UXAL, né? Tenho 10 anos já trabalhando com essa área tributária e empresarial, sempre em contato com empresários. É um Travou um momento muito pouquinho, mas importante. voltou. Voltou? Pronto. Voltou, E voltou. é um momento. Olha aí, Ana Paula é sinônimo de excelência. Olha o que estão escrevendo aí. Eu já... Tá travado, não tá? Ou Não, tá me agora ouvindo? liberou. Agora tá tranquilo. Foi? Vamos lá. Acontece, Pronto. faz parte. É, Faz então, parte. esse momento que é um momento muito difícil, né, para o empresário, para as empresas em si, enfim, as empresas tendo que olhar um pouco mais para dentro, às vezes tendo que paralisar operações, às vezes tendo que reorganizar internamente, e um planejamento tributário, uma análise mais profunda na parte tributária da empresa se faz nesse momento essencial para que ela volte saudável e inteira para esse mercado. Perfeito. Muito bem. Aí eu queria que você apresentasse uma empresa que a maioria, né? Eu acho que o grande pessoal que trabalha na área tributária conhece por trás dos bastidores. É muito importante a gente Sim, conhecer ela pela frente dos bastidores, né? sim. A Tex A Group, Tex Group. eu queria que você falasse assim, o que é a Tex Group, como é que ela atua, onde ela atua. É sempre bom saber, né? Por trás de uma grande profissional tem uma grande empresa também, né? Pronto. A Tex Group é uma empresa que ela já tem mais de 10 anos no mercado, tá? É uma empresa especializada na parte tributária e fiscal das empresas. Então, a nossa especialização é levar para os nossos clientes soluções integradas, soluções tributárias para o que ele está precisando naquele momento. Então, a Tex Group hoje ela é pioneira em juntar inteligência artificial. A gente sabe que a gente não pode mais viver sem a tecnologia. A Sem dúvida. tecnologia é extremamente importante. E para essa área tributária, muito importante também. Então, a gente alia a nossa inteligência artificial com os consultores, com a expertise que a gente tem dos nossos colaboradores, né? Uma equipe multidisciplinar que alia advogados, alia consultores, alia contadores, tudo para levar o máximo de excelência para os nossos clientes. A Tex atua no Brasil todo, tá? Boa, é A isso que eu gente ia representa a perguntar. Tex no Brasil todo. A gente representa a Tex aqui em Salvador, a gente atende todo o interior do estado da Bahia também, o Nordeste. A Tex está presente no Brasil inteiro, sempre buscando soluções para as dores dos nossos clientes, né? Não adianta você aparecer com um catálogo e mostrar para o seu cliente. Você tem que entender Sem dúvida, do sem negócio dúvida. dele, entender da É, empresa dele, entender da dor que ele sente sem e dúvida. levar o nosso trabalho para ele. Perfeito. Muito bem. Eu queria que você. Vou fazer uma pergunta logo para começar Vamos lá, desmitificando logo aí. Vou entrar vamos de lá. carrinho por trás. Como é que a gente pode distinguir de forma objetiva os regimes tributários no qual as empresas se enquadram? Assim, para a gente que é leigo, a gente precisa entender Tá, como é que a gente distingue isso? Como é que eu sei? Porque que pronto. se fala muito, mas eu sei que se fala muita besteira por aí também, viu? Mas Vamos lá. nos clareie. Esse, esse, Oswaldo, é o primeiro desafio. Eu acredito que seja o primeiro desafio que o empresário tem no momento em que ele, pô, vou abrir uma empresa, vou começar o meu negócio. Para mim, o primeiro desafio que ele tem é entender do regime tributário
e aonde a empresa dele pode se colocar naquele cenário. Tá. Então, isso é muito importante. É bom a gente não subestimar essa questão, porque ela é extremamente importante. No momento que você opta por um regime tributário ou por outro, você está dizendo que a sua empresa vai ser regida por aquela legislação ali que se refere àquele regime. Tá. Quais são eles hoje? É o Boa. Simples Nacional, o Sim. lucro real e o lucro presumido. Vai ter quem diga que existe também o MEI, mas o MEI ela é mais, como é que eu vou dizer, é para trazer o profissional autônomo, tirar ele da informalidade. Então a Entendi. MEI é a microempreendedor individual, ele não chega a ser um regime tributário, então ele chega ali para tirar mesmo da informalidade. Os três regimes são que você pode optar são o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, tá? E aí a Perfeito. gente tem categorias de empresas para poder elas chegarem em cada um desses regimes. Por exemplo, o Simples Nacional é um regime que o próprio nome já diz, mais simples, menos burocrático. Você tem Certo. apenas uma guia para recolhimento dos tributos, Entendi. você tem taxas diferenciadas, taxas menores, e geralmente empresas de médio a pequeno porte são enquadradas no Simples, porque ele tem uma linha de faturamento de até 4,8 milhões por ano. Então, se você está Entendi. acima disso, você já não pode se enquadrar no Simples. Perfeito. Óbvio que, além disso, também existe atividades que, por si só, não podem se enquadrar no Simples, independente de faturamento. Mas existe uma lista, e aí, se você puder, se a sua atividade estiver ali na possibilidade, você se enquadra no Simples. Se não, Depois do Simples, se não, você vai para um lucro real ou presumido. perfeito. O lucro presumido são empresas também que aí você vai ter um teto de até 78 milhões ano de faturamento. Até esse teto você pode se enquadrar no lucro presumido. Qual é o critério, quer dizer, o que é que leva as empresas a irem para um lucro presumido? Você já tem ali um percentual pré-determinado de lucro que você vai ter na sua empresa, a depender da sua atividade. Então, o seu imposto ele vai ser cobrado, a sua base de cálculo vai ser cobrado em cima daquele percentual que já está pré-determinado. Certo. O que quer dizer que, vamos supor que uma empresa tenha um lucro um pouco maior do que o que foi determinado da sua atividade. E ela está no lucro presumido, no regime do Certo. lucro presumido. Certo. Então, ela vai pagar o imposto dela ali em cima do lucro pré-determinado e aquele lucro que sobrejou vai ficar sem ser tributado. E Entende? Mas pode. esse lucro, deixa eu lhe, sem querer lhe interromper, já lhe atrapalhando, esse lucro tem um limite, Aninha? Tem tantos por cento? Não, Não, ou é o segmento que determina, é a o empresa? percentual é o segmento que determina, a atividade Ah, da tá. empresa que determina. Você tem um Entendi. percentual para cada atividade. Então, você tem seu faturamento, o faturamento da sua empresa, vamos supor, seu faturamento é 50 milhões, você está numa faixa. Seu Tá. faturamento é 70, você está em outra. 30, você está em Entendi. outra. Perfeito. Então, em cima do faturamento e da atividade, você tem ali seu percentual pré-determinado. O Entendi. que eu estava falando é que pode acontecer também ao contrário. Você pode não chegar naquela perspectiva de lucro. Então Ah, você termina pagando tributo a mais. Poxa, eu nem cheguei nesse lucro. O meu lucro é pré-determinado, mas eu fiquei a menor. E eu estou pagando o mesmo imposto do que se eu tivesse um lucro um pouco maior. O terceiro regime é o regime do lucro real. Que aí é como a gente já diz, ele é o lucro real, ele é sobre o faturamento bruto da empresa. Você vai certo. ali fazer aquela conta custos e despesas menos receita e você Certo. vai ter essa diferença, sendo ela positiva, os seus impostos vão incidir, a alíquota dos seus impostos vão incidir em cima dessa diferença positiva que você tem dessa continha. Perfeito. Entendeu? Então, o que é interessante e o que é importante para o empresário? Entender do seu negócio, entender da sua empresa e não no afã de buscar uma coisa menos burocrática, porque obviamente o lucro real e o lucro presumido são mais complexos de apuração, existem obrigações maiores, enfim, a serem cumpridas, obrigações acessórias, mas é importante você analisar
o que vale a pena para você, para que você não esteja tributando excessivamente. E aí, Perfeito. isso tudo é planejamento tributário. A Tex faz isso. Nós fazemos um acompanhamento, uma consultoria para esse empresário que às vezes está no lucro real, mas que não sabe se é o melhor regime para sua empresa, ou que às vezes está no simples, mas acha que já podia dar um passo adiante para um lucro presumido ou real. É importante você ter esse time da mudança para você não ficar ali fora da sua perspectiva, entende? Entendo, Então, assim, é isso que eu ia perguntar, que você entrou no assunto aí também, por curiosidade, lógico. Às vezes as empresas, os empresários, eles desconhecem, né? Porque confundem. Ah, eu queria estar em tal, o melhor é tal, o melhor não é tal, e é uma coisa quase empírica, né? Não chama uma sim. pessoa que conhece para analisar, fazer um Eu diagnóstico, né? diria que mais do que desconhecer, os empresários subestimam a área fiscal da empresa. Ah, entendi. Subestimam o impacto que isso pode trazer a curto, médio e longo prazo. Né? Entendi. A preocupação é muito grande no seu produto, no que você faz, na sua finalidade, mas você tem que enxergar também a parte interna da sua empresa. Ela é a saúde do seu negócio. Sem Né? Você dúvida. precisa estar com ela bem feita, você precisa ter uma empresa especializada ali para lhe dar suporte nesse Se não gera momento. caixa, e ele acha que gerar caixa é o mínimo, né? Ele Pois quer é, aí lucro. depois você não entende, não, por que que o meu concorrente, ele consegue esse preço e eu não consigo? Porque ele tem planejamento tributário. Sim, Porque ele busca uma empresa especializada, porque quando você atua com uma margem pequena, qualquer gargalo para você é muita coisa. Então você precisa, o planejamento tributário hoje ele é imperioso para as empresas e aí você sem dúvida. precisa trabalhar em cima disso. Perfeito. Agora vamos lá. O que é auditoria fiscal? Olha a minha Auditoria pergunta. fiscal, boa pergunta. O que é Boa auditoria pergunta. fiscal? Aí eu te devolvo, o que é auditar? Auditar é você analisar e validar processos, né? Analisar e Sim, validar atividades, sistemas. sim, Não é sim, diferente sim. na auditoria tributária. O que é uma auditoria tributária? É eu analisar processos e validar aqueles processos fiscais e contábeis daquela empresa. Né? Certo, Hoje em perfeito. dia, eu vou lhe dizer, o Brasil, a gente vive num país onde a legislação tributária é muito complexa. A legislação tributária do nosso país, eu tenho um cliente que ele é italiano, e ele me disse uma vez, eu não vou esquecer, que ela é feita para o empresário errar. E a impressão que a gente tem é essa, porque são Perfeito. Não, eu tantas... vou. Não É, é? Pois é. mas A eu gente vou tem... até botar isso. É feita para a gente errar, ué. É óbvio. Eu tive uma reunião com ele, e aí a gente estava debatendo, enfim, explicando, ele fez... Ana Paula, essa legislação de vocês é feita para o empresário errar. Ela é feita para eu ser autuado, porque eu não consigo cumprir esse tanto de obrigação sem ter nenhum erro de escrituração. Eu parei para pensar. Ela é uma legislação das mais complexas do mundo, Oswaldo. Então, a gente está num Imagino. país em que as regras fiscais elas mudam diariamente. E não são poucas as regras que mudam. Então, quando a gente fala de auditoria, a gente não está falando de alguma coisa que você pode pensar em fazer ou não. A Ô, Ana, auditoria hoje, toda só, empresa... Oi, só pode um falar. detalhe, no meio disso aí, vai, continua, mas só para apimentar. Pode falar. E pelo que eu já vi em algumas situações, às vezes nem o pessoal do governo sabe qual é aquela lei de direito, o que é que deve ser feito, como deve ser aplicado e qual é. Não é verdade? Não acontece isso. Às vezes Sim. a gente tem que Às vezes ensinar a eles. gente, e às vezes a gente faz soluções de consulta na Receita Federal quando tem alguma dúvida. E se você, às vezes você faz mais de uma e vem com resposta diferente. É impressionante. É incrível, é. Chega a ser impressionante. Tá. Mas, como eu estava falando, em função disso, dessa legislação tão complexa que nós temos, qual é a consequência disso? São pequenos erros, né? São erros de escrituração, são erros de transmissão, são impostos pagos a mais ou a menos. Enfim, você não consegue fugir muito disso, porque quem cuida disso na sua empresa geralmente é o contador e ele está ali para fazer o dia a dia dele.
Aham, Ele não sim. está ali para fazer uma auditoria na sua empresa. Então, é muito complicado você ter uma empresa e você não fazer uma auditoria pelo menos a cada 2 ou 3 anos, para você Perfeito. enxergar, para você ter um raio-x da sua empresa, para você ter segurança do seu negócio, tá? Porque enquanto... Tem uma máxima em marketing, né? De um grande Uhum. teórico, que ele diz que, teórico, porque ele é um escritor, um cientista da área dele, ele diz assim, você só mede aquilo que você controla. Você não Ah, com controla, você certeza. não mede nada, não é verdade? E a área Excelente. tributária tem muito disso, né? Que as pessoas parecem ter um pouco de Sim. medo dessa auditoria, parece que tem medo de conhecer a empresa. Às vezes eu tenho essa Eu sensação, como percebo muito consultor, isso. tem medo de conhecer a Sim. empresa, né? Mas é extremamente importante conhecer. E aí eu vou usar uma expressão que está muito em voga com os empresários. Uma auditoria é um compliance fiscal, né? O Um que é compliance compliance? fiscal, sim. É a conformidade, é você É, buscar estar em conformidade com a legislação, é você buscar entender e olhar se a sua empresa, quais são os riscos que a sua empresa corre, se tem alguma coisa em conformidade para que você ajuste e que você não tenha lá na frente um problema, né, em relação a isso. entendi. Existem umas situações que são muito esdrúxulas, né? Por exemplo, na época que eu fiz faculdade, isso deve ter uns 80 anos, brincadeira, a primeira, brincadeira. Mas Olha assim, só. até hoje eu converso com amigos advogados da área tributária, um conhecido nosso também aí, que a gente sabe, é muito bom, né? Eu conversei uma época com ele, o Marcelo, um abraço, Sim, Marcelo, Marcelo Queiroz, um cara. Estou chamando ele para uma live, mas ele está Marcelo fugindo. é sucesso. Marcelo está fugindo Tá de mim. fugindo. Eu espero que ele ouça. Ele não vem, ele entra. Vamos encontrar Está ele. fugindo de mim. Mas assim. E a turma começa assim, Oswaldo, são 40 mil, sei lá, 50 mil leis tributárias no Brasil. É um negócio assim, eu não sei se é verdade, se não é, se passa por aí. Mas se É forem verdade. 30 mil, 20 mil, já é um absurdo. Né? O seu cliente italiano, ele tem razão. Parece que fazem para a gente errar mesmo, para não ter domínio, né? Oswaldo, é pior do que isso. Não são 50 mil leis tributárias. São 30 mil atualizações tributárias. Você Nossa está falando de Senhora. atualizações, enfim, a atualização é feita de forma muito rápida. É Entendi. humanamente impossível Impossível você você acompanhar, né? acompanhar, exatamente. Então, é por isso que eu comecei dizendo que nós somos pioneiros em aliar tecnologia com a expertise que temos de auditores, porque a Entendi. tecnologia hoje ela não pode ficar de fora. Entendi. Com a velocidade que mudam essas regras fiscais, eu preciso de tecnologia para eu fazer cruzamento de dados. Com a mão não dá, né? Não, Não, não com dá a mão não mais. dá, né? Não, Que antes era no Diário Oficial, né? O pessoal ia lá olhando o que não, mudou no Diário uma época que Oficial. eu conheci, não precisa Esquece. espalhar muito, eu conheci essa época que se fazia as coisas na mão. Os Os livrinhos da livros, EOP, né? os Pronto. livros na mão. Estamos em outra era. Quando eu olho para uma pessoa como você, especialista da área, uma pessoa que trabalha com isso, que conhece, que estuda, que se aprofunda, eu tenho uma empresa, aí eu pergunto para você, por que eu devo chamar você para fazer um trabalho desse na minha empresa? O que é que, em que momento eu devo te chamar? Como é que eu, qual é a importância disso? Fala aí para mim um pouquinho. Pronto. Eu vou começar falando um pouquinho da cultura, da nossa cultura. Nós temos uma Tá, cultura que deveria ser preventiva e não é. Nós temos aquela cultura de esperar acontecer para resolver. Então, eu estou bem na minha empresa porque eu não tenho nenhum auto de infração, eu não tenho nada na minha empresa. Aí você espera ter um auto de infração para poder você chamar um advogado, para poder você chamar um especialista, você defender e resolver. Isso é um pensamento que a gente tem que mudar. A entendi. gente precisa de uma ação preventiva e a auditoria é uma ação preventiva. A auditoria vai lhe mostrar, antes da fiscalização, o que é que tem na sua empresa que está certo e o que está errado. O que Parece é que o que tem ali que brasileiro pode só gosta mudar. de chamar, de botar grade na casa quando ele é assaltado, né? Ah, agora eu vou botar uma Não é grade. Fui assim. Se assaltado? eu não conheço o problema, eu não tenho. Não é Se eu desconheço, eu não tenho. terrível. Só que quando não pode ser assim, não precisa ser assim. Sim, A auditoria hoje, ela está
tem muitas empresas no mercado que faz, obviamente a Tex é uma delas e é uma das melhores, mas é muito importante que você tenha o conhecimento. Qual é o principal objetivo da auditoria? É levar ao empresário conhecimento da sua empresa. Ele precisa conhecer do seu negócio internamente. Perfeito. Para que se ele possa se prevenir, para que ele possa planejar as ações dali para frente, né? Para que ele possa ter segurança do que ele está fazendo, que não adianta ele estar aqui investindo, ele está aumentando, está abrindo uma nova filial, ele não sabe o que está vindo aí por trás. É verdade. Quando você tem uma auditoria, você pode tranquilamente dar esses passos, porque você tem, se você tem risco, você tem um risco calculado, sabe? Se você analisou e viu que você tem um passivo que você pode ser questionado por algum órgão de fiscalização, você já está tratando dele, você está no mínimo contingenciando aquilo dentro da sua empresa. Perfeito, Você não vai perfeito. ser pego de surpresa. Perfeito. Entende? Então, eu gosto de dizer, fazer uma analogia às vezes com o empresário, que quando você não tem uma auditoria, é como se você estivesse andando de olhos vendados numa pista movimentada. Imagine. Qualquer coisa pode acontecer com você. Você pode passar, como você pode ser atropelado por um caminhão. Eu digo que quem não conhece sua empresa faz a gestão por susto. Cada coisa nova, a pessoa toma um susto. E o telefone toca, a pessoa toma um susto. Batem na porta, a pessoa toma um susto. O contador chega na porta, ó, isso aqui tem que pagar, o cara toma um susto. Quer dizer, vive sobressaltado, né? E quando você tem esse trabalho na sua mão, aí você tirou a venda dos olhos. Aí o caminhão pode até vir de lá, mas você sabe que ele está vindo. Entendi. Você já sabe, já se planeja no que você vai fazer. Perfeito. Então a gente está precisando mesmo que a nossa cultura seja preventiva. Entendi. Para que a gente dê um passo largo aí para esse planejamento tributário que é tão necessário. Tá. Aí vamos lá. Pegando nesse gancho, eu queria te perguntar assim, e a atuação da empresa que você é diretora comercial, da Tex Group? Como é a atuação? Ela faz o quê? Começa por onde? Por exemplo, se eu quiser agora falar com você, uma proposta, o que é que ela faz? O que é que a Tex Group faz? Pronto. A Tex, a Tex ela tem soluções tributárias inúmeras. A gente está falando aqui de auditoria, que é uma das possibilidades da Tex, tá? A gente já falou aqui sobre a consultoria de regime tributário, que é uma outra possibilidade dentro de tudo que a gente pode propor para as empresas. Mas eu estou entendendo que você está me questionando sobre a auditoria. Quando a gente pega uma empresa para fazer auditoria, como é a atuação da Tex nesse momento? Também. Né? E aí você diz, Pronto. olha, a Tex faz, além disso, a Tex faz isso. Pronto. Né? E eu vou lhe dizer que até assim, a auditoria feita que nós fazemos, e algumas empresas falam assim, mas eu já faço auditoria externa. Como é a sua auditoria? Não, você vê que é uma auditoria que é feita por amostragem. Você pega 3 meses ali, 3 meses do ano, e aí você replica por 12, faz uma média e diz que a empresa está daquela forma. Não é esse o modus operandi da Tex. Perfeito. Quando a gente começa a auditoria numa empresa, eu começo desde a base de cadastro daquela empresa. Se eu tenho um atacadista, eu preciso saber como é que ele recebe aquela mercadoria, como é que ele classifica aquela mercadoria, se o cadastro dele está correto, ou se ele recebe apenas o item e coloca lá da mesma forma que ele recebe, ele é corresponsável em classificação do item. Perfeito. Ele precisa saber como ele classifica o item dentro da empresa dele. E isso vai falar sobre a regra fiscal que vai incidir sobre aquele produto. Então, eu começo a minha auditoria daí, do cadastro dele, de analisar como isso entra na empresa. Se é uma indústria, da mesma forma, como é que ela compra matéria-prima? O que é que ela faz? Então, eu entendo de toda a atividade da empresa, eu busco o conhecimento da base de cadastro dela, o saneamento dessa base, eu entrego regras fiscais como tem que ser colocadas. Em cima disso, eu vou fazendo uma análise detalhada da empresa. Tudo documentado, então, né, Aninha? Tudo documentado. Tudo documentado. Tudo Certo. documentado. No final, entrego relatórios, demonstro quais são os riscos que aquela empresa está correndo, aonde estão os gargalos daquela empresa, aonde eventualmente se esteja tributando a mais e que pode diminuir aquilo e trazer um fluxo de caixa para a empresa, aonde eventualmente está se tributando a menos. Perfeito. E ali é um risco. Então, a nossa atuação é toda no sentido de dar segurança ao que o empresário está fazendo.
Perfeito. Me diz uma coisa, eu queria que você falasse para a gente assim, qual a maior dificuldade? Quando a Tex fecha o contrato com uma empresa, que ela entra, que você entra na empresa para fazer o trabalho, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Fala para a gente assim, olha, primeiro é isso, depois é isso, a maior dificuldade. Entendi. A maior dificuldade que eu encontro é logo de cara com o empresário. É eu mostrar a ele que a auditoria é necessária para ele. Por quê? Porque a primeira coisa, e aí vamos usar a nomenclatura da nossa live, desmitificar. O Isso. primeiro mito que o empresário me diz é: eu não quero fazer auditoria porque eu vou trazer uma fiscalização para dentro da minha empresa. Pronto, essa Eu falei, não, todo mundo tem medo não. mesmo, né? Pois é, o medo da fiscalização. Não, você já está sendo fiscalizado, você é fiscalizado sempre. Nos dias de hoje não existe mais aquilo de, vai prescrever. Não. Quando você transmite ali a sua obrigação, quando você já encaminha, você está sendo fiscalizado. Tem empresas que são, inclusive, monitoradas. Não é uma auditoria que vai trazer a fiscalização para a sua empresa. Ela já está lá. Pelo contrário, ela já está lá. A auditoria vai lhe antecipar o que está acontecendo na sua empresa para que você não seja pego de surpresa, porque a fiscalização já está lá. Perfeito. A fiscalização, ela é certa. Na hora que você tem um Então, CNPJ, acabou, você já tá de olho. você tem o CNPJ, é CAC, é tudo online, você encaminhou o SPED, encaminhou tudo, acabou, está tudo sendo fiscalizado, o cruzamento é imediato. Então, não tem essa questão de eu vou levar a fiscalização para dentro da minha empresa. Esquece. Sua empresa está sendo auditada, não é para o fisco, não é para a Receita, é para você. É para você entender dela, é para você saber. Porque aí, quando você sofrer, se eventualmente o empresário sofrer uma fiscalização, a Receita vai lá dizer tudo o que ele deve. Mas, eventualmente, ele pode não só dever, né? Ele pode ser credor. E isso a Receita não vai dizer aí, mas a auditoria vai. Perfeito. Então, perfeito. é importante ele ter esse conhecimento. E quando. Assim, vamos lá. Um outro grande tá mito ótimo, que eu ótimo. escuto eu tô sendo rápida, eu tô sendo. Para mim, se tá quiser, tudo bem? para mim tá excelente. Pelo que o pessoal tá aplaudindo, falando parabéns, doutora, tá ótimo, não sei o quê. Quando o pessoal fala mais devagar, não entendi, mas agora nós estamos indo bem. Eu, pelo menos, tô então a gente adorando. tá indo bem. Queria que essa live durasse umas 2 horas, mas infelizmente não pode. Eu tô adorando também o bate-papo aqui contigo. Então vamos embora. Vamos para o segundo ponto aí. Vamos lá. Vamos lá. Outra coisa que eu escuto muito do empresário é que vai dar muito trabalho, doutora. Não vamos fazer auditoria não, porque eu tô com tanta coisa na empresa para fazer, eu não posso parar um profissional meu para fazer isso. Não, gente, não existe mais isso. Não tem Hoje mais, é né? tudo, não tem mais. Hoje a maioria das empresas, o sistema da maioria das empresas, ele já puxa automaticamente, já muito rapidamente me dá as documentações necessárias. Aqui eu vou precisar da empresa, porque a maioria já está lá na Receita. Então, com uma habilitação de uma procuração eletrônica, eu tenho quase que toda a documentação que eu preciso para fazer uma auditoria. Eu não vou tomar tempo de ninguém da empresa, eu não preciso de destacar um profissional para me ajudar nisso, não. Todo esse trabalho nós fazemos e não garanto que não vou tomar tempo de ninguém da empresa. Isso aí pode a impressão tranquilo. que passa às vezes, só um parêntese, Ana, é que o cliente acha que é tudo feito na mão, né? Que você vai pegar o papel, um lápis, uma borracha, porque antigamente era assim, né? É porque era. É porque era. Quando a gente fala hoje, quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, o empresário, assim, tem alguns empresários que falam: mas isso aí não adianta, precisa estar lá olhando um cruzamento de dados vai dar errado. Não, o cruzamento de dados é que vai dar certo. Óbvio que não é só a tecnologia. Eu preciso ter um auditor ali também, porque tem a outra parte. Mas o cruzamento de dados é aquela parte que a olho nu passa, mas na máquina não passa. Na máquina não passa. Parametrizou, ele vai cruzar. E, e a grande importância nisso, pelo menos de fora, não é só o cruzamento é fundamental, mas a análise a criticidade dessa análise do que vai sair daí, desse cruzamento, que é fundamental para vocês, por exemplo, saberem orientar o
Aí o empresário diz, olha, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é esse, por aqui não vá, Claro. não é o momento, Sim. né? Talvez a melhor regra tributária agora seja essa e não aquela, não é isso mesmo? Sim, Se eu o estiver produto está falando besteira, classificado de você uma me forma fala, que. viu? Porque Você está perfeito. O produto está classificado de uma forma equivocada. Você isso. precisa colocar nessa. Não é esse código do produto. Então, a gente encontra uma série de pequenos erros. Uhum. Mas é como eu falei, não podemos subestimar os pequenos erros quando a gente está falando da área fiscal. Porque pequenos erros, ao longo de 5 anos, que é o momento em que eles prescrevem, geram grandes impactos Sem financeiros dúvida, no sem caixa de uma dúvida. É um empresa. câncer, né? Pois é, que ele vai minando ali e você tem que estar atento, o empresário tem que estar atento para isso. Então, e aí puxando o gancho para que eu gosto também de falar, porque é um outro mito da auditoria, Por favor. é mas eu não preciso de auditoria não, porque a minha contabilidade já está comigo há anos e eles fazem tudo certinho, eu não tenho auto de infração nenhuma e não vou mexer com isso não. É um outro mito. A gente não tá. O nosso trabalho é diferente do trabalho da contabilidade. E o trabalho deles é diferente do nosso. Isso é importante falar. Geralmente, Isso é importante falar. completamente diferente. Ele vai trabalhar ali no dia a dia, fazer a escrituração, fazer o envio, fazer a transmissão, enfim. Ele não vai. E como ele faz para uma empresa, ele faz para 2, 3, 4, 10. É uma contabilidade. Ele não vai parar para auditar a sua base de cadastro. Ele não vai parar para auditar o seu estoque. Ele não vai parar para auditar cada uma das suas obrigações. Então, a gente está ali para acabar com o trabalho da contabilidade? De forma nenhuma. A gente está ali para somar. Quando Perfeito. a gente entra com auditoria, é para a gente somar a contabilidade, que é uma contabilidade eficiente, uma contabilidade que está interessada no melhor para a empresa, está feliz de estar sendo auditada. Porque sabe que tem gargalo e que vai ajudar a empresa. Então, a gente precisa ter essa visão de que a auditoria não entra para achar erro no trabalho do contador, da contabilidade. Não é isso. A gente sabe que é humanamente possível. A gente falou aqui em milhões de regras fiscais, mudando diariamente. A gente sabe que é humanamente possível Sem você dúvida. tributar de forma correta e assertiva na legislação que a gente tem hoje. Então, a gente está ajudando, a gente vem para mais um apoio, mais um olho em cima dessa área para que ela seja feita de forma correta. Ana, você falando aí me lembrou uma coisa. Eu trabalho com consultoria também, eu há mais de 20 anos, e existe uma coisa muito interessante que eu percebo aí num grupo grande de empresários. Você entra, eu trabalho com consultoria estratégica de uma forma geral, né? Como eu falei, RH, finanças, marketing, gestão. Então a gente procura fazer um diagnóstico mais amplo, né? Quando entra na empresa, apesar de que às vezes nem sempre o cara quer mexer em A ou B, só quer ir num determinado ponto. É muito interessante que o cara chega e fala assim, ele esconde informação da gente. Ele É verdade. esconde. Sabe, eu tenho um cliente, um parceiraço, amigo aí, da Clínica Carvalho, doutor Leonardo e a família, um abraço, Leonardo, que é interessante. Ele disse, Oswaldo, às vezes o paciente chega aqui, é uma clínica já também com mais de 20 anos, o paciente chega, abre a boca, aí eu pergunto a ele, o senhor escova os dentes constantemente após as refeições, passa fio dental, usa o Escovo. colutório? Aí ele, faço, tudo isso. Aí você abre a boca do paciente e vê que ele não faz nada daquilo. Você É olha e fala assim, verdade. pô, esse cara deve ter escovado os dentes a última vez há meia hora que ele vinha para cá, né? Esqueceu de passar o colutório e o fio dental, deu uma escovada básica e saiu. Então, acontece isso também, de o cara tentar esconder de Sim. você, porque eu não quero mostrar, porque essa pessoa, sabe alguma coisa desse tipo? Acontece Aí a contigo? gente. Acontece. E aí o que a gente faz, né? A gente aprendeu. Quando a gente começa uma auditoria, a gente faz uma reunião de abertura de projeto. A gente chama de reunião de abertura de projeto. Legal. Então a gente senta com o empresário, geralmente o dono da empresa, e alguém da contabilidade ou da área fiscal dele, e a gente elenca inúmeras perguntas. A gente sai perguntando para que a gente force ele a dizer para a gente como é o que acontece ali dentro da empresa dele. Então, eu preciso que ele me diga, eventualmente ele tem algum passivo conhecido. Pô, eu já conheço disso aqui, então você tem que me dizer. Como é que eu vou fazer uma apuração e você não vai me dizer isso? Enfim, eu preciso de informações da empresa.
né? Para que eu consiga entregar para ele o máximo possível. É aquela coisa, né? Você vai no médico, você não pode mentir pro seu médico. Mas quando Você não, está o querendo um dentista, a diagnóstico. Sueli está dizendo que a comparação é sensacional e ela rindo, e é verdade. Ele fala, Oswaldo, como é que o cara mente que usou fio dental? Eu sei, eu tenho 40 É, anos de formado, 35 anos de formado, eu sei que o cara... Você, quando entra numa é, empresa, você é. sabe, não, tem um ditado velho que diz, né? No arriar das malas, você sabe quando é que o cara vai. Então, na hora que você Sabe? entra numa E empresa que aí, arreia a mala aqui, olha, você diz, opa, esse cara... não. O E Vitor falou uma só um coisa detalhe, interessante o agora. Vita 11 é exato. Outro Isso. grande erro é o empresário não achar importante participar da reunião. Sempre deixa a cargo do contador decidir o que fazer. Olha, o Vita Uns, Vitor o nome dele. Vitor, É, conosco da área estratégica é igual. O cara tira a responsabilidade dele e joga num diretor, joga num gerente. Não tem nenhum problema, mas ele, como dono, ele precisa estar lá, pô. claro, Ele precisa ele é estar o maior junto, né? interessado. Ele é o maior interessado, porque às vezes o contador diz: "Ah, não vamos fazer isso não, eu já estou resolvendo aqui para você, tá tudo certo". Porque o contador acha que a gente vai lá para jogar areia no negócio no trabalho que ele está Exato. fazendo. Atrapalhar, Não né? é. Não é. O que a gente sempre tenta mostrar para a contabilidade é que a gente está indo somar. E o empresário ele tem que ter em mente que não é o contador que paga a guia no dia de pagar, não. É Quem paga ele. é ele. Não é Exato. É, não é ó, o contador que vai chegar e responder um auto de infração, não. Quando vier ali o perfeito, parcelamento que tiver que pagar, quem vai pagar é ele. Então, assim, a perfeito. gente tem que parar com essa cultura de que um trabalho minimiza ou deixa o outro ser Elimina. ruim. Não! Um trabalho soma ao outro. A contabilidade, como eu falei, a contabilidade que ela está interessada no bem-estar, na saúde daquela empresa, ela não se incomoda de ser auditada, ainda que a gente ache erros, Perfeito. que são normais, entendeu? Então Perfeito. é essa união que faz o negócio andar para frente. E o E empresário tem que saber e o disso. pessoal confunde que vocês estão oferecendo crédito tributário também, Ana? Ah, muito, né? Muito, né? Acha que você vai lá dar É, dinheiro a ele, né? não, aí tem o empresário que fala assim, tá, então a auditoria vai me trazer crédito tributário. Não, necessariamente. A função da auditoria não é essa. A função da auditoria é levar para você o conhecimento da sua empresa. Se a sua empresa estiver pagando tributo a maior, ótimo, você vai ter um crédito tributário. Mas você também pode ter um passivo tributário. A gente não sabe quando a gente começa a Sem auditar a dúvida, empresa o sem que é que dúvida. vai encontrar nela. O mais importante do empresário saber sobre a auditoria é que é uma segurança, é informação, é conhecimento. É ótimo se a gente encontrar um crédito tributário? Mas a nossa obrigação é encontrar um crédito? Óbvio que não. Eu fui a gente fez uma auditoria numa empresa grande e o empresário queria muito que a gente encontrasse crédito na empresa. Ele tinha quase certeza que a Ele gente ia encontrar o queria. crédito. Queria. E aí, quando a gente foi para a reunião para entregar o projeto, a gente não encontrou quase nada de crédito, porque de fato a empresa dele era uma empresa boa, redonda, Uhum. andava direito. E eu fui dar essa notícia para ele como uma notícia boa. Ó, o que eu tenho para dizer é que sua empresa é redonda, pô, sua contabilidade é boa pra caramba, sua área fiscal roda direito. E ele fez, você não achou crédito nenhum? Não, não achei, então não tem. É aquele O meu cara que vai trabalho ao não é médico, né? procurar Vai ao crédito, médico, paga uma não. consulta cara e fala assim: como eu não tenho nada, doutor? Eu tenho que ter, eu paguei Pois 800 é, reais de consulta, eu tenho que achar alguma coisa. não é por aí, não é por É, aí. E a gente sabe que, assim, o que a gente está conversando aqui é sobre auditoria. Auditoria a gente está falando do âmbito administrativo. Aqui, em momento nenhum, a gente falou de interpretação de lei, a gente não falou de tese tributária, a gente não entrou perfeito. no âmbito jurídico, Uhum. que aí é muito associado, sim, a créditos tributários. A gente não entrou Certo. nesse âmbito. A gente está falando de auditoria administrativa, de olhar a escrituração da empresa e ver ali dentro o que é que você tem de oportunidade, o que é que você tem de risco. Então, quando a gente fala em âmbito administrativo, a gente está falando de uma segurança, né? A gente está falando de tributos que efetivamente foram pagos a maior, se é que foram pagos a maior, ou a menor. Perfeito. Então, a gente trabalha estritamente, quando eu falei em compliance, eu não falei
da boca para fora. Eu Uhum. falei em conformidade com a legislação. Eu vou buscar, dentro do que a legislação determina que aquele empresário faça, o que foi que efetivamente ele fez. Entendi. E vou mostrar a ele porque que ele está certo ou errado. Perfeito. Eu quero só lembrar aqui, entrou agora um grande amigo, chama Guto Lordelo. Ele tem uma empresa de comunicação nos Estados Unidos. Ele morava em Salvador, e a gente é parceiraço, e ele está lá acho que há 4, 5 anos. E eu fiz até uma live com ele há algum tempo atrás, e ele dizia, Oswaldo, as coisas aqui são muito simples. Sim. Você abre uma empresa, eu acho que em 48 horas, e fecha em 72, se você tiver com tudo ok. É muito Aqui não. rápido. São poucas leis. Assim, a única coisa que a legislação pede é que você não infrinja as leis, que aí complica para você. As multas Sim. são altas, então você tem uma série de outros problemas, né? Então eu queria deixar um abraço para ele aqui e lembrar um pouco contigo aqui também que tem países que são menos complicados, né? Você que estudou isso. Sim, Tem sim, com países que são menos certeza. complicados que o Brasil, né? Mais Não, o desenvolvidos e menos Brasil, complicados, né? a quantidade de impostos que a gente tem hoje é muito grande, né? Que recaem sobre as empresas. Inclusive, a gente está aí pendente de uma reforma tributária já há algum tempo. E caminhando a passos curtos ainda, ao meu ver, né? Para uma É reforma saci, que né, seja. não? Não é saci, não, essa reforma? Pois é, a gente não está nem Meu... caminhando, a gente está pulando, né? De um pé só. Caminhando, Exatamente. eu fui boa, foi legal em falar que a gente está caminhando. Você está muito gentil. Vamos lá. Tô sendo gentil. Então a gente está realmente uma reforma, ela precisa ser feita na realidade tributária, né, Uhum. brasileira, porque as empresas que vêm de fora, elas tomam um choque quando elas se deparam com a nossa legislação. Verdade. Não é uma legislação extremamente complexa, extremamente difícil e com um número de obrigações absurdo para que o empresário faça. Quer dizer, aí outro empresário falou para mim, Ana Paula, você não tem noção do dinheiro que eu gasto para a área fiscal da minha empresa, porque eu preciso contratar contador, eu preciso contratar o rapaz que vai trabalhar aqui para a área fiscal, às vezes eu contrato uma consultoria externa, eu ainda tenho que fazer auditoria, tudo isso porque a legislação ela é feita para eu pisar na casca da Confusa? banana Exatamente. e cair. Então, assim, eu pago tudo isso para pagar imposto corretamente. É um absurdo. Tem O um custo caso que eu... famoso, tem um caso famoso da BMW, se não me falha a memória, da BMW, que foi montar há alguns anos a fábrica do Brasil. Me desculpem os colegas que estão ouvindo, eu não lembro bem, mas isso me veio à tona. E no centro-oeste do Brasil, e precisou a interferência do presidente mundial da BMW, porque já estavam tentando abrir a fábrica há 11 meses, eu acho, se não me falha a memória. Toda a linha de montagem pronta, tudo pronto, era só abrir a porta e entrar e E não começar a conseguia. produzir. E eles não conseguiram a liberação. Um belo dia, o presidente pegou o avião de lá e veio saber o que estava acontecendo aqui. E o presidente do Brasil da BMW Imagina. abriu um leque de não sei quantas certidões, que ainda faltava certidão, por incrível que da FUNAI. Ele disse, mas o que a FUNAI tem a ver com isso? Um rolo. Então, assim, Imagina. aí você conta aí, sei lá, 1.500 empregos parados, o custo de manter uma empresa, vamos dizer assim, azeitada e sem funcionar, né, e tendo que arcar com um prejuízo de falta de venda enorme, né? É isso que o seu cliente italiano, eu gostei muito dele, sem conhecer, mas Né? parece que a lei é feita para atrapalhar você, bicho, para Né? você não conseguir crescer, né? Eu acho que é mais ou menos É. isso, né? E você sabe, italiano é aquele pessoal de sangue quente, né? Ele, como me falou isso, ele não estava feliz, não. Conheço bem, viu? Minha família é descendente italiano, viu, Ana? Ele não estava muito feliz em a me gente, dizer isso, não. até para dizer que tá amando, a gente grita, né? Eu amo, é um negócio Pois meio, é, meio pronto. apaixonado, assim, tal. É fervoroso. Fervoroso. Ele não estava satisfeito, não. Ana, eu estou aqui amando a live, eu gostei muito, me esclareceu, tirou dúvidas, simplificou.
e eu acho que nós estamos Que cumprindo o bom. objetivo que você se propôs de desmitificar essa área tributária, pelo menos a entrada dela é uma coisa, vamos dizer assim, muito positiva, né? Você entender claramente que as coisas podem ser simples, apesar de que o governo, vamos dizer assim, complique, a gente vai tentando prever e planejar. Nós Sim. já estamos aí no final da live, né? Já Já estamos com passou rápido. 50 minutos aí de live. Eu estou aqui, Ah, se passou bem pudesse, rápido. passava mais uma hora. Né? Você vê a Não live é verdade. quando passa rápido assim é porque foi muito boa. E eu queria lhe pedir agora duas coisas para encerrar, antes de eu fechar a Sim. live. Primeiro, que você deixasse aí seu contato, seu e-mail, seu arroba do Instagram, deixasse para os nossos colegas, né? Pronto. Sim. E a segunda é a sua mensagem final. Fique à vontade. Pronto. Eu queria também agradecer muito o seu convite, dizer que foi muito interessante, gostei muito do nosso bate-papo. A live realmente foi, ao meu ver, cumpriu realmente o objetivo que a gente estava querendo. O que é que eu quero dizer para vocês? Tributar é um desafio. Eu comecei e vou encerrar dizendo isso. Tributar é um desafio. Mas tem uma notícia boa. É um desafio que as empresas não precisam passar sozinhas. Perfeito. Tem empresas especializadas para poder ajudar nisso. Então, a Tex Group é uma delas. Eu posso ajudar vocês. A gente pode trabalhar nisso junto. Procure empresas especializadas, procure empresas que possam. Planejamento tributário hoje é muito importante. Tá? A Tex é uma dessas empresas, a gente pode ajudar nas demandas fiscais, nossa equipe está preparada para ajudar os nossos clientes em todo esse processo tributário que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Tá certo? E onde é Então, que o pessoal vocês lhe podem me encontra? encontrar. Alguém quer lhe Pronto. encontra onde? Deixa aí, por favor, porque eu já estou vendo Arroba gente aqui querendo lhe achar. Pronto, @apmagalhães, M é o meu Instagram. Vocês encontram também pelo LinkedIn, Ana Paula Magalhães. E-mail, ana.paula@texgroup.com.br. E celular. Pode dizer o celular? Acho que a Claro, maioria aí já tem. deve, por favor. 71, né? 71 que é o código, né? 71, Certo. desculpe. 9, 99918 9767. tá. Então, todos os meus contatos podem ligar, a gente bate um papo, conversa e vai ser muito legal. Olha, eu quero primeiro agradecer pelo convite que eu fiz a você e você aceitou logo na hora. Muito honrado em ter uma pessoa do seu gabarito aqui falando sobre a área tributária. Acho que o tempo foi pouco para tanto assunto, mas quem sabe em breve a gente faz outra um pouco mais profunda. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra, eu gostei A gente muito. tem assunto para 3 lives. Pronto, Acho que então mais. já tá pré-marcado. Quero agradecer aos ouvintes, a todos que nos acompanham sempre. O objetivo de nossas lives aqui é passar informação. Não é eu mostrar quem eu sou, nem Ana Paula ou o convidado mostrar. É passar quem nós somos. Essa live está gravada, como eu disse no início, no meu canal Oswaldo Matos do YouTube. E acompanhe meu Instagram, Oswaldo Lamatos, né? Direto, nas mídias, LinkedIn Oswaldo Matos. E muito obrigado a todos. Ana, um excelente final de semana. Tchau, Obrigado querido. pela Para participação. você também. Muito E foi obrigada. ótimo. Beijão, Foi fiquem com sim. Deus. Até a próxima. Um Beijão. Tchau, abração, tchau. beijão, tchau, tchau.